Litecoin tem um detalhe importantíssimo. Fundamentalmente falando, tá? Na minha opinião, a Litecoin ela vai cair também, junto com o BTC, obviamente. Não sei se ela vai fazer pullback com o BTC e depois vir cair até essa região dos $30. A questão toda da Litecoin é o seguinte. Vocês acham qual performou melhor desde a queda do Covidão? A Litecoin ou o Bitcoin? Em percentual de valorização. Então vamos colocar lado a lado aqui elas. Vamos botar o Litecoin e o Bitcoin. Não estou falando que a Litecoin é o Bitcoin. Não, a Litecoin é a primeira altcoin que a gente viu no mundo, tá? Então a Litecoin é o primeira altcoin. A primeira altcoin, ela surgiu em 2011, ok? É a altcoin mais antiga do planeta. Não estou falando que isso é relevante ou a coisa mais importante do mundo, mas é muito importante a gente falar uma coisa. Desde o Covidão, da queda do Covidão, na Litecoin nós tivemos uma alta máxima, uma valorização máxima de 1.500% de valorização. No caso do BTC, nós tivemos 1.580% também. Então a Litecoin ela acompanhou um padrão de valorização tal como aconteceu com o Bitcoin, tá? No mesmo período de tempo. Então, de março até maio do ano seguinte, ela teve uma valorização igual ao Bitcoin. A única diferença foi que ela fez um topo mais baixo e ela tem um tamanho de mercado bem inferior ao Bitcoin. Então, por exemplo, o Bitcoin tem um tamanho de mercado tal, aqui, ó. 700 bilhões aí de market cap. Nós temos aqui na Litecoin 7 bilhões e meio. Então ela tem uma assimetria maior, certo? E a Litecoin recentemente foi ativado nela aí a atualização. Cadê essa porra agora? Aqui. A atualização Mimblewimble. Ela foi lançada, os mineradores têm que aceitar a validação da rede. Ela é semelhante ao Bitcoin. Ela é um protocolo, na verdade, Ctrl-C, Ctrl-V aí do Bitcoin, com alguns parâmetros diferentes para ser uma rede blockchain um pouco mais leve e fazer transações mais frequentes, né? Ela tem, se eu não me engano, acho que ela tem um tamanho de bloco maior. Agora eu não lembro exatamente aí o diferencial. Mas a Litecoin, ela se fudeu muito, e os adoradores de Litecoin se fuderam muito, quando o Charlie Lee vendeu as suas Litecoins em topo, lá em 2017. O próprio criador aí da Litecoin vendeu as suas Litecoins e realizou lucro satânico. Isso perdeu bastante credibilidade para a comunidade da Litecoin. E acontece o seguinte, a Litecoin ela é muitas vezes utilizada como uma rede onde são testadas atualizações futuras para o Bitcoin. E essa Mimblewimble, ela tem a característica, que é uma característica que eu falei em vários podcasts que vocês acompanharam por aí, sobre quais serão os problemas que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos no mercado de criptomoedas, que é justamente o problema de que quando você transaciona, né, quando você transaciona Bitcoin, Ethereum, e você vincula a sua carteira, por exemplo, a Trezor, se eu não me engano, esses tempos, estava querendo fazer uma atualização para vincular nome de pessoas ou documento de pessoas às carteiras que são geradas e as subcontas e subcarteiras que são geradas dentro da Trezor, para que passe essa informação para os governos, e os governos podem aí controlar e saber de quem é a carteira de quem. Em 2016, um desenvolvedor, ele surgiu num fórum aí falando que ele estava querendo desenvolver uma atualização chamada Mimblewimble, que é uma palavra que significa, é uma palavra do Harry Potter, do filme do Harry Potter ou do livro, se eu não me engano, que é uma magia para cortar, enrolar a língua ou deixar a pessoa muda, tá?
E basicamente essa Mimblewimble, ela tem a proposta de ser um protocolo que corre colateralmente com a blockchain principal da Litecoin, e essa atualizações traz anonimato a quem transaciona a Litecoin, tá? Então essa é uma importantíssima atualização que eles estão, na minha opinião, testando para a rede Litecoin, usando na rede Litecoin para teste, para que isso depois seja implementado na rede do Bitcoin. Tal como aconteceu, se não me engano, com a Light Network, que foi antes de ser colocada vigente aí na rede, pelos mineradores na rede do Bitcoin, foi testada na Litecoin. Então a Litecoin ela tem um importante papel de testar coisas aí para que isso seja possivelmente implementado mais tarde no Bitcoin, tá? E apesar de ter sido esquecido aí por muitas pessoas, inclusive aí eu não comprei, eu tenho hold Litecoin, mas eu não compro mais Litecoin, não aporto mais Litecoin. Mas uma das coisas que eu falei nos podcasts é que para o próximo ciclo, uma das coisas que eu acredito que vai ser um problema vai ser, e que pode estimular as pessoas a comprarem projetos de camadas anônimas, de transações anônimas, é justamente essa tentativa do mercado ser regulado, de ser controlado pelos estados. Por exemplo, um dos mercados que mais movimenta criptomoedas no mundo hoje é o mercado da Nigéria. A Nigéria movimenta o mercado P2P e lá o governo está já há anos regulando o Bitcoin, os compradores de Bitcoin e o mercado P2P. Né? Então, vários países subdesenvolvidos, como o nosso, como a Nigéria, entre outros, que focam nas criptomoedas para tentar ser uma salvação contra a desvalorização da moeda estatal local, se utilizam de criptomoedas para tentar melhorar a sua condição, tal como acontece aqui no Brasil. E o que eu não é que eu prevejo, né? Porque ninguém tem a capacidade de prever bosta nenhuma, mas o que eu vejo que a dificuldade ela gera a demanda. E se a gente estiver indo para esse caminho de regulação de diversos países ao longo desse processo, que o mercado vai crescendo cada vez mais, eu acredito que existem os projetos, então, focados em camadas anônimas, que vão ser os ativos que podem ser utilizados lá no futuro, tá? Que vão ter usabilidade. E dessa galera, desses ativos que vão ter essa usabilidade, a gente falou já da Fala, já falou da Secret, já falou de vários aí protocolos que eu comentei, inclusive no podcast com a Carol Dias. E adicionando essa camada de anonimato na Litecoin, a Litecoin, na minha opinião, passa à frente no interesse de utilização na frente dessas outras altcoins. Por quê? Por se tratar de um mercado maior, de uma comunidade maior, mas porque ela está muito mais próxima de ser utilizada aí nos próximos anos, se essa atualização for fácil de usar, porque ela é opcional. Você pode filtrar e trazer as transações de forma anônima, de forma que você pode escolher, você tem a escolha. Eu quero utilizar, inclusive, a Litecoin, eu vou tirar minhas Litecoins do pó, né, porque elas estão enterradas há muito tempo, eu nunca mais mexi nelas, mas a Litecoin me parece ser bem interessante ficar de olho numa possível oportunidade de comprar Litecoin no fundo, porque pode ser, não estou falando que vai ser, que se essa atualização facilitar a vida de quem quer transacionar moedas através de forma anônima, ela pode ser uma excelente alternativa. Eu já vi outras moedas, mas eu achei muito complexo, muito chato operar de forma anônima outras criptomoedas, e se essa camada for uma facilitadora, isso vai começar a ficar bem interessante. Então, acho que esse vai ser o próximo passo de desenvolvimento, não só para Litecoin, mas para Bitcoin também. Então, na minha opinião, a Litecoin, ela vai, das que vão se desvalorizar e vão ficar subvalorizadas, essa, na minha opinião, vai ficar a mais subvalorizada. Por quê? Justamente porque ela está dos principais sistemas de pagamento. Então, quando a gente fala diferente da Fala, diferente da Secret,
diferente de outros protocolos que têm essa proposta de camada anônima, como a Monero, a Secret, a Fala, nós temos a Litecoin em gateway de pagamentos como o próprio PayPal. Tá? Então, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, imagina você entender esse conceito, que quando nós temos os gateways de pagamento, né, os principais, como o próprio PayPal, entre outros aí que estão surgindo no mercado, nós temos geralmente Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Tem alguns lugares que é o Bitcoin Cash também ofertado como uma forma de pagamento. Então, pode ser que a Litecoin ela comece depois dessa atualização, e se essa atualização for algo que seja simples e fácil de utilizar, e ao mesmo tempo entregue esse efeito de camada anônima para quem transaciona Litecoin, e você acaba se tornando irrastreável e ao mesmo tempo pode usar um ativo semelhante ao BTC, tá? Eu acho que ela pode ter uma entrada de valorização numa possível alta futura, porque eu acho que a necessidade de a gente utilizar e transacionar moedas com essa camada anônima vai fazer com que ela possa ter uma pequena demanda. E por ser bem menor que o Bitcoin, qualquer entrada de capital nela, ou um investimento maior nela, institucional, pode fazer com que ela alcance valores maiores, né? Nesse ciclo de alta, ela performou a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o BTC, mas no ciclo de 2017, e por isso que me chama a atenção essa possibilidade, no ciclo de 2017 o Bitcoin se valorizou praticamente 2.500%, tá? Então, o Bitcoin se valorizou 2.500% no ciclo de 2017. A Litecoin, ela se valorizou, deixa eu ver aqui, eu estou falando isso aqui, coisa bem para o futuro, tá? A Litecoin se valorizou 10.000% no último ciclo de alta de 2017, não no ciclo de alta agora que nós vivemos, que agora foi exatamente semelhante ao que aconteceu com o Bitcoin. Mas lá no ciclo de 2017, a Litecoin subiu 4 vezes mais do que o Bitcoin. Então, ela tem uma capacidade, ela tem uma comunidade que ela pode sim ter entrada e ela tem capacidade de subir legal, beleza? Acredito que daqui a uns 5 anos, talvez a Litecoin consiga chegar nos $1.000 com essa característica, se ela for funcional. Então, eu quero testar a Litecoin, eu quero testar essa atualização da Litecoin ao longo dos próximos dias. Eu quero ver como funciona essa questão de anonimato, que isso me chama muita atenção. E isso pode dar um pouquinho de força de mercado para a Litecoin no próximo ciclo, justamente porque, diferentemente das outras que têm essa mesma proposta, ela já faz parte de vários gateways de pagamento, inclusive ATMs, que você pode fazer o saque, por se tratar da altcoin mais antiga do mundo, né? Então, não estou falando aqui que ela é maravilhosa, não estou falando que vale a pena ser holder dela, mas vai valer a pena, na minha opinião, fundamentalmente falando, especular em cima disso. Eu acho que ela vai criar essa necessidade de mercado, tá? Achei interessante trazer esse pensamento aí para vocês, porque esse é um pensamento que pode ser que surja na cabeça de outras pessoas que também acreditam que no futuro a gente vai querer transacionar com segurança e anonimato os nossos pilas eletrônicos e internacionais sem fronteira. E esse Mimbo, na minha opinião, se ele for muito bem sucedido, provavelmente a comunidade de Bitcoin também vai abraçar essa proposta para trazer a camada de Mimbo para esse protocolo Mimbo para o Bitcoin, a moedinha da praia, beleza? Até porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Bitcoin ele ainda tem, sim, atualizações ao longo do tempo, beleza? Ele é aprimorado ao longo do tempo, ele não é uma coisa congelada no tempo.